Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, antes de a gente iniciar a nossa conversa sobre o livro de hoje, eu queria falar que eu estou gravando esse vídeo em setembro, vocês vão estar vendo ele em dezembro. E assim, pra quem acompanha o canal deve estar vendo que tá tendo um gap assim de distância da época que eu tô gravando os vídeos e da época que os vídeos estão saindo. Mas é porque por conta da pandemia, acabei adiantando muitas leituras e acabei planejando o canal. Então assim, pra mim é muito estranho estar gravando um vídeo agora que só vai sair, sei lá, daqui a... Estamos em setembro, daqui a 3 meses. E assim, eu espero que tudo esteja bem aí com vocês, tá? Eu tenho falado isso na maioria dos vídeos aqui. E só queria falar isso, que eu tô achando estranho, não sei, assim, a gente tá com uma distância, sei lá, daqui a 3 meses vou estar completamente diferente quando esse vídeo sair. Mas enfim, né, eu fico muito feliz de ter conseguido me planejar, ter conseguido ajeitar o canal, né, fazer com que toda quarta e todo domingo a gente estivesse aqui tendo uma conversa. Eu fico muito feliz por isso e fico muito feliz de quem tá acompanhando aqui o canal, né. Esse ano o canal cresceu bastante, né, e continua crescendo. Eu fico muito feliz por isso, fico muito feliz com quem acompanha, quem comenta. Quero deixar aqui todo o meu agradecimento, tá. Se eu pudesse, eu mandaria livro de presente de Natal pra todos vocês. Infelizmente não posso, mas enfim, gente, fica aqui meu agradecimento, tá. Já tô finalizando o ano em setembro, mas como esse vídeo vai sair em dezembro, acho que calha bem de eu estar falando isso. Fico muito feliz da companhia, da presença de vocês. Acho que tô tendo bastante troca legal, vocês estão me dando muitas dicas. Estamos também tentando melhorar algumas coisas aqui do canal. Uma das coisas foi o microfone. O vídeo anterior a esse, que foi o do Pedro Páramo, eu percebi que ele saiu com o áudio muito estourado, então também estou tentando me entender, né, com essas novidades do microfone, ver onde fica melhor, qual o tom de voz que eu tenho que falar. E enfim, gente, olha, eu fico muito feliz com a companhia de vocês. É isso, e bom, vamos para o que interessa. Hoje a gente vai conversar sobre um livro, gente, que foi uma leitura tão deliciosa e tão gostosa que, assim, foi uma companhia muito boa, que é então Os Amantes, do Amitabha Kumar. E bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar para vocês que eu adoro histórias sobre diáspora de países para os Estados Unidos, né? De pessoas de outros países para os Estados Unidos. Autoras que trabalham com essa questão da diferença de cultura, do choque de cultura, né? Da forma como essas pessoas se sentem ali naquele país. Para quem acompanha o canal já deve saber, eu tenho um interesse muito grande por história e cultura norte-americana. Então, eu acho muito interessante quando eu vejo histórias que falam sobre essa questão diaspórica, né? De pessoas que foram para os Estados Unidos, pessoas que tinham uma cultura completamente diferente. Esse livro aqui vai falar sobre isso. E tem alguns outros livros que eu gosto muito, como os da Jhumpa Lahiri, por exemplo, como O Coração Azedo, da Jenny Zhang, que trabalham essa questão magnificamente bem. E aqui nos Amantes, o Amitabha, ele vai trabalhar isso também muito bem, de maneira super gostosa de ser lida e de uma maneira também muito diferente. Então deixa eu contar aqui pra vocês um pouquinho sobre o que é que vai se tratar Os Amantes. Aqui nos Amantes a gente vai acompanhar então a história do Kailash, que é um rapaz indiano que vai para os Estados Unidos estudar ali na década de 90, e a gente vai então acompanhar os relacionamentos ali do Kailash, né, da forma como ele estava se relacionando com as pessoas ali da universidade na qual ele estava estudando, na forma como ele estava se relacionando com os Estados Unidos no geral. E é o seguinte, esse livro aqui, ele é um livro muito curioso porque aparentemente ele é uma ficção, mas ao mesmo tempo tem muitos traços de autoficção do próprio Amitabha Kumar. E assim, gente, a forma como o Amitabha vai mesclando isso na narrativa dele, né, na forma como ele mistura a vida dele com a do Kailash e da forma como ele mistura as experiências ali, é muito interessante, sabe? Porque ao mesmo tempo em que a gente vai ter uma ficção, a gente também vai ter um relato sobre a que pé estava a questão do pensamento decolonial nos Estados Unidos na década de 90, né? Porque o Kailash, chegando naquela universidade, ele começa a ter contato com grupos que trabalham com essa questão, né? De grupos de pessoas que não são dos Estados Unidos, grupos indianos, grupos de pessoas asiáticas no geral, que estudam essa questão dessa diáspora e da forma como eles se sentem ali naquele país. E esse livro aqui é um grande relato, como eu falei pra vocês, ficcional / autobiográfico, da relação pessoal do Amitabha Kumar nos Estados Unidos, né? Ele com os Estados Unidos e ele com as pessoas que estavam nos Estados Unidos, né? Com os moradores americanos, com os Estados Unidos no país, com pessoas de outros países que estavam ali nos Estados Unidos também, estudando, né, trabalhando essa questão decolonial. E assim, gente, é muito incrível a forma como o Amitabha, ele vai contando sobre essa questão decolonial, né, essa questão do pensamento decolonial, e vai mesclando com a ficção que a gente vai acompanhar então aqui
um pouco da história de vida do Kailash. Ele vai contar um pouco, então, pra gente da infância dele, vai contar um pouco da adolescência dele, como eram as coisas lá na Índia, onde ele morava, né? E a gente vai acompanhar também os relacionamentos que ele começa a ter quando chega nos Estados Unidos. E assim, gente, a forma como o Amitabh vai contando esses relacionamentos do Kailash é muito bacana, é muito divertido, é muito gostoso de ler, sabe? E esse livro, como eu falei pra vocês, que trabalha essa questão de como é que estava o pensamento decolonial nos Estados Unidos na década de 90, ele aqui também vai servir como meio de ensaio para uma reflexão, né, dessa questão do Kailash, ali um indiano, ali nos Estados Unidos. Em vários momentos aqui a gente vai ter um tom ensaístico e um tom de crítica do Amitabh em relação a forma como ele estava lidando ali com os Estados Unidos, né? E a forma como os Estados Unidos estava lidando com ele. E é muito interessante, assim. Esse livro aqui, ele trata da questão decolonial de uma maneira que não é tão séria quanto é na academia, mas que ao mesmo tempo ele te entretém e te faz refletir. E isso é muito legal, sabe? Porque, é como eu falei pra você, insere isso na narrativa dele, né? Essa questão do pensamento decolonial e de quais eram as bases teóricas e as bases práticas ali na década de 90 nos Estados Unidos, de uma maneira muito interessante e muito gostosa, e de que você aprende bastante coisa, sabe? E isso é muito legal. Eu achei isso muito legal mesmo, assim. Eu achei de uma grandiosidade intelectual muito maravilhosa, porque assim, a gente que faz faculdade, né, a gente que estuda principalmente na área de humanas, a gente tem uma coisa de textos muito densos, tem textos muito teóricos, e aqui não, aqui nesse livro a gente vai ter uma história ficcional / autobiográfica ali por trás, e vai trabalhar essa questão, e aí o Amitabh vai fazer com que a gente pense, com que a gente reflita, e isso é muito interessante. A forma como ele faz isso, gente, é sério, é espetacular no sentido literário, porque são poucos autores que conseguem trazer esse tom ensaístico, esse tom de crítica, esse tom mais teoria mesmo, e consegue mesclar e consegue deixar aquilo muito intrínseco no texto, na ficção dele, e assim, pra mim isso foi o ponto alto do livro. Eu achei isso muito legal e acho que isso já é um baita motivo pra você ler esse livro. Mas enfim, só pra gente terminar essa conversa, porque nem todas são flores, só teve uma coisa que me desagradou um pouco durante essa leitura, que na verdade nem me desagradou. Eu achei um pouco chato, mas é porque eu, como leitor, acho muito chato quando eu pego um livro e aí dentro desse livro tem uma outra história que não necessariamente tem muito a ver com a história do livro, sabe? Quando ali o autor vai contar uma outra história pra gente dentro daquela história. Eu não sou muito fã disso, tá? Isso aconteceu aqui nesse livro e aí quando começava eu achava meio chato, confesso pra vocês, achava que tornava a leitura maçante quando tava numa parte super fluida, super gostosa de ler. Isso já aconteceu com outros livros, por exemplo, livros que eu gosto pra caramba, como, por exemplo, o Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami, que também tem isso, de uma história dentro da história. E esse é um artifício que eu não sou muito fã, tá, gente? Mas, assim, isso não é uma coisa que vai te impedir de ler esse livro. Mesmo que você tenha esse mesmo problema que eu, de que não goste disso, de histórias dentro de histórias, você precisa ler esse livro porque é um livro muito diferente, é um livro muito único, é um livro muito especial, sabe? É um livro que vale a pena ser lido, vale a pena você conhecer. Mesmo que você não tenha interesse sobre essa questão da diáspora indiana para os Estados Unidos, né, sobre essa questão do pensamento decolonial, vai ser um livro que vai te acrescentar muita coisa e de que vai te conquistar mesmo você não gostando disso, porque o Amitabh, ele tem uma escrita muito gostosa, ele tem uma escrita que pega e quando você começa, você não quer mais parar de ler, você quer saber o que vai acontecer com aquele personagem, você quer saber o que vai acontecer com os relacionamentos dele, e isso é muito interessante, gente, é muito interessante mesmo. E só pra finalizar mesmo, porque eu acho que eu já tô até me prolongando demais e me repetindo, esse livro aqui, ele me lembrou um pouquinho o Eu Amo Dick, da Chris Kraus, né? Porque o Eu Amo Dick também tem essa questão de uma ficção / autoficção, e que ao mesmo tempo tem um tom de ensaio, mas assim, são temas completamente diferentes, são livros completamente diferentes, mas se você já leu Eu Amo Dick, e se você gostou de Eu Amo Dick, você provavelmente vai adorar esse livro aqui, tá certo? E bom, gente, é isso, fica aqui essa dica. Foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura despretensiosa. O Amitabh Kumar, ele tem uma escrita assim maravilhosa, uma escrita que à medida em que você vai lendo, você vai sendo surpreendido.
E isso é muito legal. Assim, fica aqui essa dica, tá? Vou terminar por aqui, vou deixar o link da Amazon pra vocês darem uma conferida. Recomendo muito, caso você tenha ficado interessado. Leia o primeiro capítulo, que eu tenho certeza que você não vai querer deixar de ler. Você vai comprar esse livro, você vai ler, você vai se deliciar e você vai adorar. É isso, é isso. Fica aqui essa dica. Fico muito feliz de estar compartilhando esse livro tão legal e tão bacana com vocês. Fico feliz que a Todavia trouxe esse livro aqui pro Brasil, né? Ele é publicado pela Todavia, com essa edição lindíssima. E é isso, gente, ó, só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente está conversando sobre literatura, tá? E é isso, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esquece de dar likezinho, de se inscrever no canal e de comentar se você já leu, se você quer ler, quais são as suas expectativas, o que é que você achou. E é isso, gente, ó, um beijo, bom dezembro e até o próximo vídeo.